Quando eu estava crescendo, vivia com minha mãe em uma casa pequena. Durante os anos de ensino médio, ela assumiu um trabalho noturno. Então, na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho às 8 horas da noite até às 4 horas da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite comum, por volta das 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e joguei alguns videogames por algumas horas. Como era uma noite escolar, não pude ficar acordado até muito tarde, mas ainda fiquei acordado mais tempo do que deveria. Por volta das 11h30 da noite, desliguei tudo e subi para o meu quarto para deitar. Mas acabei mexendo no meu celular por mais 1 hora antes de dormir. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta fechando lá embaixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30 da madrugada. Então, imaginei que minha mãe tinha chegado do trabalho mais cedo. Virei-me e tentei voltar a dormir enquanto ouvia passos andando lá embaixo. Depois de 1 minuto, comecei a prestar mais atenção. Geralmente, minha mãe iria direto para o andar de cima quando chegasse em casa para se preparar para dormir. Mas parecia que a pessoa estava apenas andando por aí. Ao ouvir por mais 2 ou 3 minutos, percebi que eles nem estavam parando. Estavam percorrendo cada cômodo, andando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que poderia não ser minha mãe e poderia ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto, e quase imediatamente os passos pararam. Ouvi do outro lado da minha porta. Com cuidado, abri a porta e olhei para o corredor. Esperava ver alguma luz vindo de baixo, mas a casa toda estava escura. Quem quer que estivesse andando lá embaixo não havia ligado nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais para baixo no corredor, até ficar no topo das escadas. Então, me ajoelhei e olhei pelas grades para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo na escuridão, pude perceber que nada tinha sido mexido. Meu PlayStation ainda estava lá e na minha cabeça. Isso era um sinal claro de que não havia ninguém na casa, exceto talvez minha mãe. Quer dizer, se alguém estivesse aqui para roubar, teria definitivamente pego a coisa mais cara da sala. Naquele momento, eu só queria saber se era minha mãe que estava andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva estranha. Desci as escadas e falei em voz alta: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento em toda a casa. Então fui pelo corredor até a cozinha. Logo de cara, vi uma pegada no chão de azulejos e quando olhei para cima, meus olhos se fixaram em uma figura. Do outro lado da sala, um homem estava sentado à mesa de jantar usando uma máscara escura. Suas roupas eram todas pretas, o que tornava difícil distinguir suas características. Ele estava me olhando, mas não disse nada ou sequer se moveu. Olhou para mim com uma expressão impassível. Corri direto para cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para o 190. A operadora me manteve atualizado sobre a estimativa de chegada da polícia, mas depois de 1 minuto, ouvi o homem andando devagar pela casa e até a base das escadas. Sussurrava para o operador em pânico, até ouvir a porta da frente se abrir e o homem se afastar da casa. Não demorou nem 30 segundos para ver as luzes dos faróis brilhando pela janela. Minha mãe tinha chegado na garagem e eu corri para fora para encontrá-la e contar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca minuciosa e não encontraram nada incriminatório que nos ajudasse a encontrar o homem.
pelo que parece, o homem não estava ali para roubar, e ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que ele provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Teria sentido porque ele entrou apenas minutos antes de minha mãe normalmente chegar em casa. Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas um minuto mais cedo e entrado em casa sem saber do homem que estava esperando por ela.